Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos dar início ao nosso culto nesta manhã. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos assim orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estarmos cultuando ao Senhor. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus Santo. Glória a Jesus. Por essa tão grande, Senhor, oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos nesta casa reunidos, Senhor, para engrandecer e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Te pedimos, ó Deus Santo, que por sua graça e misericórdia, ó Deus, o Senhor se manifeste, Senhor, segundo a sua vontade, ó Deus, conforme o seu propósito, Senhor, entre nós e através de nós, ó Deus, fazendo, Senhor, ó Deus, com que venhamos a entender, Senhor, mais de Ti, mais da Sua obra. Pai Santo, no nome de Jesus, Senhor, te pedimos que o Senhor venha a operar, ó Deus, em nossas vidas. Senhor, na vida daqueles, Senhor, que estão sendo alcançados, ó Deus, por essa transmissão. Ó Deus Santo, te entregamos cada lar, os seus cuidados, ó Deus. Senhor, que a sua paz, Senhor, a sua misericórdia seja sobre a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, que o seu Espírito Santo, Senhor, tenha a primazia, Senhor, sobre essas vidas. Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos em Ti, porque temos esta confiança em nosso coração, que se de pé estamos é por sua misericórdia, pelo seu amor. Ó Deus, se movemos, Senhor, é porque o Senhor assim faz com que aconteça. Te bendizemos porque cremos, Senhor, em Ti, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, nos ajudando, ó Pai. Ó Deus, a praticar, Senhor, aquilo, Senhor, que é do seu agrado, no nome de Jesus. Assim, te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem tomar assento. E mesmo assentados, irmãos, antes de passar para o nosso irmão estar louvando ao Senhor, quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 46. Salmo de número 46, estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Texto bem conhecido dos irmãos. Diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Graças a Deus. Nosso irmão Edgar louvando ao Senhor, juntamente com toda a igreja. A paz, irmão.
Na sala essa manhã falou sobre um rio. Sabe, vamos adorar a Deus aqui, porque existe um rio, Senhor. Se eu puder, pode ficar essa manhã.
Graças a Deus, irmãos. Confia e espera na providência de Deus. Confia e descansa nas promessas do Senhor. Graças a Deus por isso. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e nós sabemos que Ele é maravilhoso em tudo aquilo que Ele faz. Em tudo aquilo que Ele faz. Mas nós precisamos manter, guardar a nossa fé, continuar confiando. Porque com certeza Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel àquilo que Ele nos ensinou. Ele é fiel à revelação que Ele nos deu. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu quero falar algo sobre esse salmo nessa manhã que nós lemos, salmo de número 46. Mas para isso, irmãos, eu vou usar aqui um pouquinho o aparelho celular, porque nesse salmo, exatamente nesse salmo, eu fiz um trabalho para o curso da Aliança. Eu queria ler um pouquinho aqui, claro que não tudo com os irmãos, mas a respeito deste salmo. Os irmãos sabem que todos os salmos, eles são louvores, são cânticos, e os homens faziam a Deus em determinadas situações. E este salmo interessante, esse salmo chama muita atenção. Este salmo também fala de algo bem lá na frente, algo bem à nossa frente, um futuro bem adiante de nós. Já fala neste salmo de número 46. Quando o salmista ele começa falando sobre Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele já está dizendo: olha, nós temos angústia sim, mas Deus é o nosso socorro. Deus é aquele quem nos guarda, Deus é aquele quem nos sustenta. Assim está ensinando o salmista. E é interessante que quando o texto aqui fala da palavra, a palavra refúgio, Deus é o nosso refúgio. A palavra refúgio significa, no hebraico, maser, que significa abrigo contra um perigo. Ou seja, esse refúgio é na verdade um abrigo onde, num lugar bem forte, não é só um abrigo contra um perigo, é um abrigo em um local seguro, em um local bem forte. Por isso que o salmista ele começa falando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, um abrigo seguro num local forte, eu posso confiar nele. E mais adiante o texto diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Talvez aqui ele estivesse fazendo menção sobre alguma mudança geográfica, sobre algo muito grande, um terremoto, algo desse jeito. Ele, ainda que a terra se mude, ainda que aconteça alguma catástrofe, nós vamos continuar confiando no Senhor. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Também ele pode estar falando aqui, porque o mar, na verdade, muitas das vezes significa as nações. Ele pode estar se referindo às nações. Ainda que as nações se voltem contra nós, nós vamos continuar confiando no Senhor. A nossa esperança está depositada em Deus. A nossa confiança está depositada em Deus. Deus, ele não depende de humor para nos guardar. Deus, ele nos guarda e nos livra por sua graça e misericórdia. Deus não depende de humor para nos tratar. Como acontece com o homem: hoje eu não acordei bem e as coisas não dão bem, não vão muito bem nesse dia. Mas na verdade a misericórdia. Deus nos trata por sua misericórdia. Deus não nos trata por nossa justiça, até porque se fosse assim estaríamos perdidos. Mas Ele trata segundo a justiça
justiça dele, segundo o bom amor dele, esse amor maravilhoso. Ele nos trata dessa forma. Deus não nos trata por aquilo que damos a Ele, mas Ele nos trata segundo a sua graça. Não temos merecimento de nada. Isso é maravilhoso. Vamos pertencer ao Deus poderoso, ao Deus maravilhoso. É isso que o salmista ele está colocando aqui sobre Deus. E mais adiante, ele ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Essa primeira parte desse texto, ele está falando daquilo que acontece ao redor, daquilo tudo que vem para oprimir o homem, e está apontando para Deus. Ainda que tudo isso aconteça, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é sobre tudo isso, Ele é soberano sobre todas essas coisas. Depois ele vai falar de Deus. Há um rio, como já foi louvado nesta manhã, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. A palavra hebraica aqui para rio, não a palavra hebraica usada para rio nos outros textos do Antigo Testamento. A palavra aqui é Nahar, não é Nachal, que significa um rio comum, é Nahar. Significa um rio que não depende de situações ou épocas sazonais, ou seja, de época para que seja cheio, para que haja uma enchente nesse rio. Esse rio ele é perene, essa palavra significa rio perene, ou seja, constante, um rio que corre de forma constante no seu nível, ou seja, as bênçãos de Deus para nós. Deus ele nos concede essas bênçãos maravilhosas, as bênçãos maravilhosas de pertencer a esse reino grandioso, a esse reino maravilhoso. Esse rio ele é perene. O salmista continua falando de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Aí depois ele faz outra menção ao texto de cima: as nações se engrandeceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ou seja, Deus ele tem todo o poder sobre tudo. Tudo está debaixo do seu poder, e aquilo que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Bom é quando nós entendemos os planos de Deus, mas entender só não basta. Muitas vezes Deus nos revela, não só para que a gente entenda, mas para que a gente aceite a vontade dEle. Os irmãos lembram quando eu falei sobre o apóstolo Paulo? Ele disse: olha, eu estou partindo para Jerusalém. Mas antes que ele partiu, um certo irmão chamado Ágabo, um profeta, ele disse: olha, este varão que está sendo ligado aqui com a sua cinta, ele vai ser preso em Jerusalém. Os irmãos começam a chorar. Eles dizem: não, Paulo, não vai, não vai. Paulo diz: olha só, eu estou pronto não só a ser preso, mas a morrer por Cristo. Ou seja, eu entendi e eu aceito o plano de Deus na minha vida. Entender só não basta. Nós precisamos aceitar os planos de Deus. E depois o salmista ele vai para uma terceira parte. Depois do versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele volta a falar aquilo que ele disse lá no primeiro versículo, no início. Aí vai para a terceira parte, que ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Nos parece um pouco estranho se alegrar sobre isso, mas naquela época, as nações viviam em guerra, e para que alguém ficasse de pé, o outro tinha que estar caído. Israel era constantemente atacado. Então o salmista está louvando aqui porque o Senhor ele nos deu vitória. Ele está dizendo: olha, que desolações tem feito na terra.
Aí depois ele aponta para um momento bem lá no futuro. Ele vai cessar a guerra, as guerras até o fim. Ou seja, entende-se aqui que já está vendo lá depois do Apocalipse. Até o fim não haverá mais guerra, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro algum. Ele vai cessar a guerra até o fim. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mais uma vez, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Nos leva, nos reporta lá para o Apocalipse, em que fala que Deus ele vai ser adorado sobre toda a terra. Então nós precisamos continuar confiando. Aquilo que acontece hoje, Deus é soberano sobre tudo isso. Precisamos continuar confiando na mão dele, nas promessas dele, naquilo que ele é capaz de fazer por nós. Precisamos continuar guardando aquilo que ele tem nos revelado, tanto aquilo que ele tem revelado para você de forma individual, quanto aquilo que ele tem revelado para todos. Nós precisamos continuar crendo naquilo que Deus ele é capaz de fazer. Ele já fez maravilhas, ele já nos transformou, ele já nos deu uma nova mente, ele já nos fez entender a verdade desta palavra. Ele continua se revelando para nós através dessa palavra, ele continua se revelando para nós através da sua manifestação, mas nós precisamos continuar crendo, não duvidar de forma alguma. Raabe, ela creu em Deus por ouvir falar dos feitos de Deus, enquanto Israel, 3 dias depois que tinha passado pelo Mar Vermelho, já estava reclamando com Deus. Olha a diferença. Não esqueça aquele início de onde você saiu. Não esqueça. Guarde isso na sua memória. O que Deus fez, Paulo constantemente repetia: olha, eu era assim, desse jeito, mas Deus me alcançou. Isso precisa estar sempre sendo renovado em nossa mente, para saber, para guardar aquilo que Deus ele tem construído em nós. Isso é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe os irmãos grandemente nessa manhã. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé novamente. Nós vamos estar orando. Queria pedir o diácono Alcino. Daí mesmo, meu irmão, ore ao Senhor, por favor. Nós estaremos procedendo as ofertas. Em seguida, nosso irmão Edgar estará também louvando ao Senhor. Amém? Aleluia. Mais uma noite passamos. Esse amanhecer vai ser Santo o Deus, aleluia. pode nos conceder, papai. Ó Senhor, Aleluia. foi nessa porta, numa vida de cada um com as Deus vivo, soberano. Aleluia. Essa batalha que nós aí, papai. Aleluia. Estamos ouvindo, Senhor, através da céu, querido. Então, papai, em nome de Jesus, papai, que não desista. Aleluia. Que nós estamos na tua presença, nós somos vitoriosos. Sim, Deus. Ó, papai, nós temos tanta dificuldade. Não é essa aí que vai derrubar o teu povo. Então, papai, você vai vir de cada um com as mãos, por depois. Aleluia. Na tua casa também, papai, em nome Aleluia, Deus. cuida de cada um, papai. Aleluia. Dentro de férias, papai. O Senhor Santo pode Deus. dar conta de cada doença. Um simples toque do Senhor. Sim, sabe, aleluia. um simples falar do toque do Senhor. Essa doença que desaparece. Aleluia. Então, pai, contamos com o Senhor. Ó, papai, em nome de Jesus, o teu filho amado. Ó, papai, também oro na vida do pastor Jair. Pastor Jair, Sim, Deus. teve vitória depois. O pastor não siga, desse sabedoria. Aleluia. Para conduzir essa ovelha. Toma cada ministério, o ministério nas tuas mãos. Cuida de cada um, papai. As tuas famílias, papai. Em
receber as ofertas? Nosso irmão de Galo está louvando ao Senhor. Tem um corinho antigo que fala que a alegria está no coração daqueles que conhecem Jesus. Nós conhecemos Jesus, né? A alegria está no coração.
é o amor de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Amém? Vou convidar agora o evangelista Antônio para ministrar a mensagem nesta manhã. Está com oportunidade. A paz de todos os irmãos, amém? Amém. Vamos fazer uma campanha, irmão. Hashtag vamos para o culto. Vem para o culto em nome de Jesus, né? Vamos encher a nossa igreja. O pastor, ele nos deu a oportunidade de cultuar o Senhor 2 vezes aos domingos. Então, né, precisamos que os irmãos que foram escolhidos para vir pela manhã, que venham ao culto. Os irmãos que foram escolhidos para vir à noite, que venham também ao culto, né, para justificar o fato de termos 2 cultos aqui na nossa igreja. Eu queria, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de João, capítulo 8, mas antes de ler o versículo, a passagem que nós vamos refletir, eu queria que você abrisse antes em Provérbios, capítulo 15. Amém? Provérbios, capítulo 15. Eu queria hoje aproveitar a oportunidade que a tecnologia nos dá. Esse culto está sendo filmado pelo Facebook, está sendo assistido por alguns irmãos da igreja. Certamente, eu sempre falo isso, converso isso com o pastor Nalzi aqui. Tudo que filmamos na igreja não fica na igreja, vai para a rede. Então, o que falamos de bom vai, mas se eu falar também algo de errado, também vai. Então, tudo que a gente está falando, cantando aqui hoje, pela manhã, à noite, está nas redes. Não está no Facebook da igreja. O Facebook da igreja é só um canal. A partir dali, é tudo compartilhado. Essa mensagem está sendo assistida por pessoas em outros estados. Sabia disso? Tem irmãos morando fora do Rio de Janeiro que estão assistindo o nosso culto. Então, isso é muito importante a gente entender. Hoje, a palavra que nós vamos compartilhar aqui pela manhã, de todo o coração, não é específica para a igreja de Cosmos, mas eu quero aproveitar esse canal que a gente tem, da tecnologia, para que essa mensagem venha alcançar o máximo de pessoas possível. Porque hoje nós não vamos falar sobre vitória, mas nós vamos falar a respeito de algo que tem acontecido no meio do povo de Deus e que, irmãos, isso tem que parar, isso tem que ser freado de alguma forma. E a forma que Deus nos ensina de frear algumas coisas que não devem ocorrer é pregando a palavra do Senhor, falando a respeito da palavra de Deus. Então, essa mensagem que nós vamos hoje compartilhar aqui pela manhã, é importante que seja vista na internet. É importante que quando você chegar na sua casa, passa para os irmãos que você conhece de outras igrejas, para que eles venham assistir também. Eu hoje estou aqui com a responsabilidade de trazer essa mensagem. Eu dou pleno direito dos irmãos de gravar, copiar e passar para quem quiser essa mensagem que nós vamos falar aqui pela manhã. Porque é importante as pessoas entenderem isso que nós vamos discutir hoje aqui nesse culto pela manhã. Olha o que diz a palavra de Provérbios, capítulo 15, versículo 28. Vamos lá no versículo 28 do capítulo 15 de Provérbios. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do ímpio derrama em abundância coisas mais. Veja que coisa séria a palavra de Deus está nos dizendo hoje aqui pela manhã. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio derrama em abundância coisas mais. Você é ímpio ou você é justo?
o nosso coração, nós que somos justos, nosso coração medita no que há de falar antes de falar. É importante a gente entender isso. E olha agora, mais grave ainda do que esse versículo 28, é o versículo 29, que estabelece uma separação de Deus daqueles que não meditam no que há de falar. O versículo 29 diz assim: longe está o Senhor dos ímpios, daquele que não medita antes de falar. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Então, eu quero que o Senhor ouça a minha oração. Eu desejo que o Senhor ouça a minha oração. Eu vim para a igreja porque eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma cura, eu preciso de libertação, eu preciso da presença de Deus na minha casa, na minha família. Mas então, o meu coração tem que meditar antes do que eu vou falar. E eu queria abrir esse termo falar, porque falar parece só o que está acontecendo agora. O irmão Antônio está falando, mas a fala, ela é verbal, ela é escrita, não é assim? A linguagem hoje, ela é feita de uma forma, de várias formas, e a forma hoje que a linguagem mais alcança as pessoas é a linguagem escrita. Então, quando o salmista fala, cuidado com o que você fala, medita antes de falar, medita antes também de escrever. Por quê? Porque o Senhor está longe daqueles que não meditam antes de falar. Então, eu queria de início trazer esse versículo para os irmãos. Irmãos, olha, eu posso afirmar para os irmãos, isso que a gente vai comentar hoje aqui pela manhã, não ocorreu de nenhuma forma na nossa igreja. Eu tenho um orgulho enorme de pertencer a uma igreja que não tem caído nessa cilada do inimigo, que é ficar discutindo em rede social as coisas que acontecem, difamando pessoas, julgando pessoas. Graças ao nosso bom Deus, isso não aconteceu, não tem acontecido aqui e nem nas igrejas da aliança. Nós nos orgulhamos de pertencer a uma instituição em que os membros têm tido esse bom senso, sido orientados para que essas coisas não venham a acontecer. Mas não é o que nós tivemos visto ao longo dessa semana. Ao longo dessa semana, irmãos, nesses últimos acontecimentos que ocorreram, os irmãos sabem muito bem, envolvendo ministros do Evangelho, envolvendo padres, envolvendo líderes espírita, sabe, os comentários que têm ocorrido na internet são coisas assim que nós temos que evitar. A palavra de Deus não nos chama para julgar, a palavra de Deus não nos chama para condenar, mas a palavra de Deus nos chama para orientar, para pregar a palavra de Deus, para oferecer aquilo que a palavra de Deus enche o nosso coração, que é amor, esperança, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Para isso já existe no mundo aí o promotor, o defensor, o juiz, o advogado, e nenhum de nós aqui somos isso. Mas graças a Deus, irmãos, isso não aconteceu aqui na igreja congregacional de Cosmos e nem na aliança. Mas tem acontecido. Você é uma pessoa assim que igual a mim, está aí inteirada com as coisas que estão acontecendo e estão observando o comentário das pessoas. As pessoas estão se digladiando na internet, crente brigando com crente, porque um quer condenar uma atitude, o outro quer defender. Meu irmão, você não foi chamado nem para condenar, nem para defender. A causa que o apóstolo Paulo nos ensinou a lutar é a causa do Evangelho. Nós não estamos aqui para condenar, para julgar ninguém. Tem aí a justiça para isso, tem aí os promotores para isso. E para isso, eu queria ler com os irmãos nessa manhã uma passagem muito conhecida em João, capítulo 8, que vai falar, a Bíblia nos dá o seguinte tema, sobre a mulher em adultério. Diz a palavra do Senhor, no capítulo 8 de João, a partir do versículo 1, diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentou
Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, que medita antes de responder, lembra lá em Provérbios? O justo medita antes de responder. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse perguntando, diretor-lhe e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais, a não ser a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Meu irmão, a Bíblia, a maior prova de veracidade da Bíblia é que ela não esconde as qualidades e nem os defeitos dos seus heróis. Lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia revela as coisas erradas que Davi fez. Então, a palavra de Deus, ela nos dá a entender de forma muito clara que essa mulher realmente foi pega em adultério. Em nenhum momento a gente está dizendo que ela não pecou. Em nenhum momento a gente está dizendo que ela não cometeu esse ato falho. Mas o que está em jogo aqui nessa passagem é o comportamento daqueles que estão diante de um irmão que caiu. Um irmão que pecou, um irmão que cometeu um ato falho. Qual o comportamento que nós temos que ter diante do erro do nosso próximo? É isso que está em jogo aqui nessa passagem. E estudando um pouco sobre essa passagem na minha casa, eu fiquei pensando, irmãos, sobre uma cena. Imagina um quadro pintado nesse momento. Jesus estava no templo ensinando. Estava lá, Jesus sentado ensinando. Chega os religiosos da época, carregando uma mulher, supostamente chorando, não sei, aos prantos, talvez agredida, se não agredida fisicamente, pelo menos verbalmente, sofrendo com vergonha. Ela já estava sendo punida socialmente naquele momento. E aqueles homens ditos religiosos, querendo tentar Jesus, puxam aquela mulher e colocam no meio de todo mundo, como se pegasse ela e jogasse aqui no meio de nós. Olha aqui, ó, a adúltera, que passou a noite adulterando. Eu quero que os irmãos hoje, nessa manhã, e aqueles irmãos que estão nos assistindo, pensem na seguinte cena, irmãos. Tínhamos os discípulos, as pessoas que estavam ouvindo Jesus, tínhamos Jesus ensinando, tínhamos o terceiro elemento, que são os religiosos, o modelo de religiosos da época, e a pecadora. Essa era a nossa cena. Esses quatro núcleos: aqueles que estavam ouvindo a pregação, Jesus que estava pregando, os religiosos e a pecadora. A nossa cena está montada. E qual era a posição de cada um? As pessoas assistindo Jesus, Jesus fazendo aquilo que o Pai mandou, levando a palavra. Os religiosos trazendo aquela mulher, condenando e segurando o que na mão? Pedras. E a pecadora aos pés de Jesus. Agora, nesse momento, eu queria que você, que agora já imaginou essa cena acontecendo, eu queria que você e eu se posicionassem onde eu e você deveria estar nesse momento. Porque nós somos religiosos, nós somos cristãos, nós somos aqueles que pregam, que carregam a palavra do Senhor, o modelo do Evangelho de Cristo. Mas nessa cena, meu irmão,
olhando o que estava acontecendo? Ou será que eu estava junto com aqueles religiosos, com a pedra na mão, tentando condenar a pecadora? Porque se a gente for analisar, nessa cena, a pessoa que está na posição mais correta é a pecadora aos pés de Jesus, pedindo perdão. E tanto ela estava ali, arrependida do que fez, que Jesus, no final do diálogo, chega para ela, perdoa os pecados e manda ela simplesmente não pecar mais, não fazer de novo. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração, Ele vê que nós estamos arrependidos do nosso pecado. Mas o que me preocupa hoje, e ao longo desses dias que a gente tem visto, é qual é o comportamento da igreja, qual é o comportamento de nós, dos irmãos, em Cristo. Será que nós fomos chamados a esperar a condenação? Ou será que nós fomos chamados para oferecer o perdão, oferecer ajuda àquele irmão que estava caído? Será que nós estamos nessa cena mal posicionados? Eu vejo que as pessoas hoje têm uma necessidade enorme de se expressar. Essa semana, quantos homens aí, líderes religiosos, colocaram assim: porque eu sinto o dever de falar a respeito disso. Irmão, eu não tenho dever de falar sobre nada. Tanto que eu não vou falar sobre o que aconteceu. Porque o que aconteceu é da pessoa com Deus. O meu papel como igreja é orar para que ela se arrependa, que Deus venha perdoar os pecados, que ela tenha a oportunidade de se arrepender. Eu digo ela, mas eu estou falando de forma geral, ela é a pessoa. Essa semana a gente recebeu notícias aí de padre desviando dinheiro, não foi? De uma mulher que está sendo acusada de mandar matar o marido. A gente recebeu no ano passado de um líder espírita que se aproveitava das pessoas que iam para lá. Então, os irmãos vejam que são líderes religiosos que estão sendo colocados em algumas situações. E, irmãos, veja bem, eu não estou falando se fizeram ou se não fizeram. Esse problema não é meu, é deles com Deus. A minha problemática é o que o irmão Antônio tem a ver com isso. Qual é o meu papel? O meu papel é julgar ou o meu papel é orar para que ele se arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor? Eu não tenho obrigação nenhuma de chegar na rede social e dizer o que eu penso, porque o que eu penso não importa, o que importa é o que está aqui. Ó. A palavra do Senhor que diz que da boca do justo tem que sair um manancial de vida, que a nossa língua não pode ser bênção e maldição ao mesmo tempo. Então eu não posso ir para a internet fazer a oração do feiticeiro, que pese a mão do Senhor sobre ele, sobre ela. Não, irmãos, mas que a misericórdia de Deus que caiu na nossa vida também caia sobre a vida dessa pessoa, que ela se arrependa. Se ela tiver que pagar pelo crime, pelos erros, ela vai pagar, porque a Bíblia também diz que você colhe aquilo que você planta. Se você não está satisfeito com o que está plantando, então muda o que está colhendo, muda aquilo que você está plantando, diz a palavra de Deus. Mas e o papel da igreja? Qual é o nosso papel? Segurar a pedra ou oferecer a mão? Qual é o papel que o cristianismo, que os irmãos, que nós estamos fazendo, diante dessa situação toda? Aí eu fiz questão de ler para os irmãos aquele versículo de Provérbios, porque Jesus, irmãos, Jesus é a expressão da sabedoria e daquilo que nós devemos fazer. Se você for ler o capítulo 7 de João, você vai ver que Jesus tinha tido ali um embate com aquelas pessoas, ele havia ensinado algumas coisas, e antes de entrar no versículo 8, vai dizer assim, cada um foi para a sua casa. Lá no finalzinho do capítulo 7. E quando entra no capítulo 8, você vê que as pessoas foram para suas casas, e Jesus foi para o monte. Jesus foi para o Monte das Oliveiras porque Jesus era um homem de oração. Jesus estava orando, Jesus estava em contato com o Senhor. Por isso que quando Jesus era provado, por isso que quando ele era tentado, ele antes de responder de qualquer forma, ele respondia com sabedoria, porque ele enchia o seu coração de oração, da presença do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo não estava ali sozinho respondendo aquelas perguntas. E veja
se a minha boca, se aquilo que eu vou declarar não é para abençoar, então eu não faço nada. Porque nós não fomos chamados para amaldiçoar, mas sim para abençoar. Então Jesus está me ensinando nessa manhã o seguinte: olha, meu irmão, se não é para abençoar, se não é para manifestar a vontade de Deus, se não é para falar o que Jesus faria naquele momento, não fale nada. Baixa a cabeça e começa ali a desenhar. Deixa as pessoas tentarem. Porque esse não é o nosso papel. Esse não é o papel da igreja do Senhor. Esse não é o papel. Nós não somos juiz. Nós não estamos aqui, irmãos, para expor o pecado das pessoas. Se vocês forem ver aquilo que aqueles homens fizeram naquele momento, se você fizer isso hoje, é crime. É uma exposição desnecessária. Você está constrangendo uma pessoa. Hoje é crime isso. Uma vez eu assisti uma aula do professor de Direito e ele falou algo importantíssimo. Na verdade não foi nessa aula. Foi um ex-ministro da Justiça, antes de entrar esse governo atual. Ele disse o seguinte: está muito enganado aquele que acha que está oculto na internet, oculto nas redes. Tudo que você escreve na internet, eles têm condições de descobrir quem foi. Tudo. Então, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com o que você escreve, muito cuidado com o que você compartilha, porque no momento que você compartilha, não fui eu que falei, eu só encaminhei, você se torna réu daquilo que você encaminhou. Você se torna corresponsável daquela informação. E amanhã depois você está respondendo o processo com besteiras. Porque aí aquela pessoa lá que está sofrendo essa questão toda, ela prova a sua inocência, ela limpa a barra dela com a lei, e a partir de agora ela vai no irmão que falou isso, ela vai no irmão que falou aquilo, vai no outro que falou tal coisa, e processa todo mundo. É assim que funciona hoje. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque nós não podemos ficar falando de coisas que não cabem a nós. Não cabe à igreja do Senhor julgar ninguém. Nós não somos julgadores. O Senhor, o único que tinha condições de julgar naquele momento. Porque Ele mesmo, nas suas palavras, Ele disse o seguinte: olha, aquele que não tiver pecado, pergunta para os irmãos, em algum momento, Jesus disse que não era para tacar a pedra? Em algum momento Ele respondeu, não pode tacar a pedra? Não. Ele falou, joia, vocês estão certos. Lá na lei de Moisés está certo, é isso mesmo. Diz que deve ser apedrejado. Mas deixa eu só fazer uma informação para vocês aqui. Aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Irmão, Jesus em nenhum momento disse: olha, você não pode, você não deve tacar a pedra. Mas a pergunta é: você tem condições de julgar alguém? Quem é você para julgar? Quem é você para condenar um pecador, se você também é pecador? O mesmo evangelista João diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, porque todos temos pecado. Então não é porque o pecado do irmão foi exposto, eu não posso pegar o meu irmão e expor mais ainda, como se ele fosse um pecador e eu não tivesse pecado, porque na condição de pecador, todos nós estamos juntos, abraçados. E ai de nós, se não for a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos, diz a palavra de Deus. Porque o nosso pecado, se fosse olhar para nós, a nossa condição humana, o presbítero Jorge pregou aqui na semana passada, as nossas melhores obras de justiça são comparadas pela palavra de Deus como trapos de imundícia. Aquilo que eu faço de melhor,
Romanos capítulo 2. Então eu não posso fazer isso. Não é o papel. Não é o meu papel. Não é o papel da igreja. Não é o papel do povo de Deus. O que nós precisamos, meus irmãos, é estarmos aqui reunidos, em oração, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, nas suas orações em casa, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, para que esses homens de Deus que estão em posições aí de autoridade, deem um exemplo para que não venham envergonhar o Evangelho. É isso, é orar pelas autoridades, como está lá no livro de Romanos, que diz que nós temos que orar por todos os homens, principalmente por aqueles que estão na posição de autoridade, mas não te julgar, não te condenar, não te tacar pedra. Hoje nós temos a Bíblia para carregar, então joga a pedra fora e segura a Bíblia, segura a palavra de Deus, e na hora que tiver que lançar uma palavra, lança a palavra de Deus. Na hora que tiver que escrever, escreva sobre a palavra de Deus, porque nós fomos chamados para abençoar. Esse é o nosso papel como igreja. O Senhor, Ele naquele momento, Ele entende que Ele devia agir de forma diferente, porque o Senhor, meu irmão, repito, é aquele que sonda os nossos corações, e Jesus sabia que o propósito de trazer aquela mulher não era um propósito nobre, de pregar a palavra de Deus, de que o nome do Senhor não fosse, não, o propósito não era esse. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos homologar o pecado, o erro do irmão. Se o irmão cometeu alguma coisa errada dentro da igreja, que fulano pecou e tal, nós temos um pastor para tomar as iniciativas que forem necessárias. Isso não cabe a mim. Isso tem gente aqui na igreja que é específico para isso. Não sou eu que vou disciplinar, não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou expor o meu irmão. Temos uma pessoa responsável na igreja para esse tipo de coisa, e essas pessoas que estão cometendo essas coisas também têm. A nossa relação com eles é de simplesmente irmãos em Cristo Jesus. Somos iguais, pecadores. A grande diferença desse homem ou dessa mulher, pegamos essa mulher como exemplo, mas a grande diferença dessa mulher é que ela teve a oportunidade de não adulterar e adulterou. E se pegar o irmão Antônio e der a ele a oportunidade, criar toda a situação, aí o que eu vou querer receber dos irmãos? A pedra ou o perdão? A pedra ou a oração? A pedra ou a intercessão? Porque para os outros eu quero a lei, para mim eu quero a graça. Não é assim, meus irmãos. A Bíblia diz que com a mesma misericórdia que eu oferecer, é a mesma misericórdia que eu vou receber do Senhor. Não é assim. Aleluia. O Senhor, Ele sabia a intenção daqueles homens. Aqueles homens não estavam preocupados com a lei de Moisés, mas eles queriam simplesmente pegar Jesus. Na época de Jesus, Jerusalém era uma colônia do governo romano. Os judeus não podiam apedrejar ninguém por sua conta, por sua própria vontade. Assim como aconteceu com Jesus, que eles pegaram Jesus e levaram diante lá da autoridade para pedir autorização para matar Jesus, eles também tinham que fazer com aquela mulher. Então eles sabiam que Jesus não podia autorizar que aquela mulher fosse apedrejada. Eles queriam pegar Jesus, queriam colocar Jesus contra o governo romano. Então, se Jesus mandasse apedrejar, primeiro, ele não prega então o amor que ele fala, e ele está indo contra a autoridade romana. Se Jesus então diz para não apedrejar, ele então está contra a lei de Moisés e está encobrindo o pecado da mulher. Olha a artimanha que aqueles homens tentaram fazer para Jesus naquela manhã. Só que Jesus, irmãos, ligou naquele momento o botão que todo mundo tem, o botão da consciência. Pastor
naquele momento, quando ele diz, beleza, pode apedrejar, mas que seja aquele que não tem pecado, ele ligou o botãozinho que nós temos, o botão da nossa consciência. E quando ele liga o botão da consciência, o irmão Antônio acorda e vê que aquele julgamento que ele está fazendo do irmão é errado. Porque se eu estou aqui é por causa da misericórdia de Deus, eu não sou perfeito, também sou pecador. Então se é juízo que eu quero para ele, então juízo eu também vai querer para mim. Então Jesus me faz apertar o botãozinho da minha consciência e entender que eu estou tão errado quanto ele. A diferença é que eu não tive, talvez, aquela oportunidade de cometer aquele erro. Graças a Deus. O Senhor veio nos desviar, assim como o Provérbios diz, filho meu, que você seja desviado do caminho da mulher adúltera. Você já leu sobre isso? Graças a Deus o Senhor tem me desviado desse caminho, porque se Ele permitir que eu entre no caminho e me encontre com ela, será que o meu comportamento vai ser diferente? E se eu cair, o que eu desejo, meus irmãos? As pedras ou a misericórdia? Isso que nós precisamos, discutir hoje aqui pela manhã. E eu queria, só para a gente encerrar o desfecho dessa história, diz que aqueles homens, depois que ouviram isso, sendo convencidos das suas consciências, foram se retirando, começando dos mais velhos até os mais últimos. Aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam lá, irmãos, pergunto para os irmãos, ela foi apedrejada? Não. Então tem um lado bom nessa história. As pessoas tinham consciência ainda. A sua mente não era ainda cauterizada. Aí eu queria trazer essa situação para os dias de hoje. Será que nos dias de hoje, um abençoado que está com a sua mente cauterizada, que não se considera pecador, se considera melhor do que os outros, será que hoje em dia todos sairiam ou teria lá um abençoado que ia se julgar? Então, eu sou justo, eu não tenho pecado, então eu posso atirar a pedra. E ó, tacava a primeira pedra. Nessa ocasião, todos entenderam que não são justos o suficiente para julgar ninguém, que todos somos pecadores. Diz a palavra de Deus que todos saíram. Irmãos, todos saíram. Os religiosos que trouxeram a mulher, aqui não fala, mas dá a entender que os discípulos também saíram, aqueles que estavam ouvindo a palavra também saíram, ficou só Jesus e a mulher. A Bíblia é muito clara, ficou apenas Jesus e a mulher. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta para ela: minha filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus sabia que isso não ia acontecer. Jesus sabia que ali naquela ocasião toda só tinha uma pessoa sem pecado: ele. Jesus sabia que naquela situação só ele poderia condenar a atitude daquela mulher. Só ele. Por isso ele diz: eles não te condenaram, nem eu, que não tenho pecado, está implícito. Eles que têm pecado não te condenaram, minha filha, eu, o único que teria condições de te condenar, não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus não está encobertando o pecado dela, mas está dando a ela uma nova oportunidade de mudança. A Bíblia não fala mais sobre essa mulher. A Bíblia não fala mais a respeito do que aconteceu com ela, mas nos dá a entender que aquela mulher, com aquela oportunidade, se arrependeu. Pelo menos naquele momento ela saiu dali arrependida do seu pecado. E se tivéssemos jogado pedra? Se ela saiu dali arrependida do seu pecado e morreu em seguida, os irmãos concordam que ela alcançou a sua salvação? Mas e se ela tivesse sido apedrejada? Então, irmãos, o nosso papel como igreja não é carregar pedras. O nosso papel como igreja
não é julgar. Nosso papel como igreja é interceder. Que Deus possa nos ajudar a entender que nós não podemos usar a nossa boca nem as nossas mãos para amaldiçoar, mas somente para abençoar. Se eu não tenho condições de abençoar o meu irmão Eliomar, então eu não faço nada, mas amaldiçoar eu não vou. Não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito, porque nós somos iguais. Ah, mas ele errou isso aqui e eu isso aqui. Somos pecadores da mesma forma diante do Senhor. E ai de nós se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida. Somos iguais. Não somos julgadores. Então, quando você estiver na sua casa, você receber esse tipo de notícia, meu irmão, muito cuidado. Que o inimigo ele tem usado essas ciladas para fazer o povo de Deus discutir aí. Pastor discutindo com pastor, irmão discutindo com irmão, e para piorar, acerca do problema de terceiro. Você não foi chamado para discutir. A Bíblia diz que nós não devemos nos envolver em questões tolas que não acrescentam ao Evangelho. Ah, mas essa pessoa está envergonhando o Evangelho. Meu irmão, esse é problema dela com Deus, o pastor dela, o líder dela para resolver. Não cabe a mim. Que Deus então possa nos ajudar, irmão. Repito, eu não vi nada aqui sobre a nossa igreja, tá, irmãos? Ninguém daqui, pastor, ninguém daqui da igreja fez nenhum comentário. Eu até ontem estava vendo e falei, irmãos, graças a Deus, não, a igreja congregacional de Cosmo não caiu nessa cilada do inimigo de aproveitar essas notícias para julgar. Não caímos nessa cilada. O Senhor continue enchendo o nosso coração de sabedoria, para que a gente possa responder as coisas com sabedoria. Pede ao Senhor, Senhor, enche o meu coração de sabedoria, para que quando eu tiver que abrir a minha boca, da minha boca venha sair vida e não morte. Eu preciso ajudar aquela pessoa a se levantar e não jogar ela mais ainda no chão. E repito também, eu não estou aqui absolvendo ninguém, da mesma forma que eu não estou culpando. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que levou a pessoa a fazer aquilo, eu não sei nem mesmo se foi ela mesmo que fez. Isso vai ser discutido aí na justiça, com as autoridades e principalmente diante de Deus, que essas pessoas vão responder para Deus. O que eu sei, o que eu entendi é, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para entrar nesse jogo maligno de colocar irmão contra irmão, de colocar dissensão dentro da igreja. Lá em Provérbios, se não me engano, no capítulo 6, diz que algumas coisas o Senhor odeia, não é assim? E uma delas ele abomina. Aquele que cria contenda entre os irmãos. Então eu não fui chamado para criar contenda entre os irmãos. Nós fomos chamados para ser pacificadores na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. É aquela pessoa que quando está acontecendo a confusão, chegou o presbítero Jorge. Opa, peraí, Jorge chegou, vamos parar com a discussão. Por quê? Pacificador. Não é aquele que bota mais lenha na fogueira. Não é aquele que acrescenta mais problemas, não. Nós somos chamados para pacificar. Então, quando alguém te pedir alguma opinião, não é que você não possa dar, mas que seja uma opinião pautada na palavra do Senhor. Vamos orar por ele, vamos orar por ela, vamos interceder para que o nome do Senhor não seja exposto, mas que o nome do Senhor seja glorificado por esses homens que estão aí na vida pública. Vamos interceder, meus irmãos, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, meu irmão. Essas notícias que nós temos visto ao longo dessa semana só prejudicam a nossa vida. Eu recebi uma informação de uma colega que trabalha na Secretaria da Fazenda do Rio, de que eles estão preocupados com a folha depois de outubro. Olha só, eles estão preocupados com a folha de pagamento das pessoas do Estado a partir de outubro, porque esses acontecimentos aí que a gente está vendo, esses escândalos, vão impactar nas finanças do Estado. Impactou na finança do Estado. Onde que a gente mora?
não tem dinheiro para abastecer a viatura da polícia militar. Aí a segurança pública começa a diminuir. Você vai ficar com medo de sair nas ruas. Então, parece que não tem nada a ver com a gente isso que está acontecendo lá, mas tem. Então, vamos interceder para que o Senhor venha levantar homens e mulheres tementes ao Senhor, para que nessa eleição que vai ter agora em novembro, homens e mulheres tementes ao Senhor e que respeitam a palavra de Deus, sempre naquela cadeira e venham a governar, porque, irmãos, a palavra de Deus diz que quando o ímpio governa, o povo sofre. E é isso que tem acontecido. Por isso tem tanta gente passando fome, tanta gente morrendo nas portas dos hospitais, homens envolvidos em escândalos, irmãos, da saúde. Vejam bem, foram 6 hospitais que foram planejados de serem construídos para combater a Covid aqui no nosso estado. 6 hospitais, só 2 entraram em funcionamento. Para onde foi o dinheiro de 4 hospitais? E pessoas morrendo na porta, sem atendimento, sem o respirador. Pergunto para os irmãos, o que nós temos que fazer? Temos que orar pelo estado do Rio de Janeiro, irmãos. Porque se o estado afundar, a gente afunda junto. Ah, mas eu sou federal, meu salário vem da União. Irmãos, mas eu habito no estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco não tem coleta de lixo, daqui a pouco não tem segurança pública, daqui a pouco os hospitais começam a fechar. Meu irmão, e aí o que a gente faz? Vamos orar, vamos interceder pela nossa nação. A gente está tendo culto aqui só aos domingos, mas você não está impedido de orar na sua casa. Você não está impedido de interceder pela igreja, pelo seu estado, pela sua nação. Vamos colocar os nossos pastores nas mãos do Senhor, para que eles venham conduzir essas igrejas com sabedoria, com graça, com entendimento. Que venham sim a reprimir o pecado, que venham sim a tirar da igreja o pecado, que venham a condenar o pecado, mas abraçar o pecador. Assim como Pedro, quando foi chegar para Jesus, usado por Satanás, Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, tenha piedade de ti mesmo, não faz isso não se sacrifica não. O que Jesus fala para Pedro? Sai de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus. O Senhor estava repreendendo Pedro? Não, estava repreendendo o diabo, o pecado. Mas em nenhum momento ele afastou Pedro, porque o Senhor condena o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa ter misericórdia de nós, que a graça do Senhor que nos alcance também essas pessoas que estão precisando, irmãos, de misericórdia, essas pessoas que estão precisando do entendimento da palavra do Senhor, as pessoas que precisam mudar, e que o nosso povo, tão sofrido, pare de sofrer por conta de corrupção, por conta de desvio de dinheiro, por falta de amor. Tudo começa pela falta de amor, e isso é bíblico. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. E quando eu roubo o dinheiro da saúde e deixo a pessoa morrer na porta do hospital, isso é uma declaração de falta de amor. Quando eu estou preocupado em encher o meu bolso, enquanto as pessoas estão morrendo, isso é falta de amor. Isso é porque a iniquidade tem se multiplicado a cada dia. Temos que orar mais, pedir mais ao Senhor, que venha a interceder, atuar na nossa nação, no nosso estado, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, na nossa língua, nos nossos dedos, para que a gente venha compartilhar amor e não julgamento. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos e o Senhor possa abençoar a todos nessa manhã, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui com o nosso comandante, Pastor Nalzia. Eu queria convidar o Pastor Nalzia aqui para fazer o encerramento do culto, né? Com certeza ele tem algo para nos falar.
E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Sou. Amém. Amados, a paz do Senhor Jesus. O nosso irmão evangelista Antônio trazendo essa mensagem. Eu lembrei quando o Senhor, lá no Sermão do Monte, chamava os seus discípulos para orientar como eles deviam viver. Não é? O versículo 9 do capítulo 5 de Mateus diz que bem-aventurado os pacificadores, porque eles verão a Deus. Então, amados, quando o Senhor Jesus nos tirou das trevas, desse mundo pecaminoso, Ele mudou toda a nossa vida, nossa natureza. De agressivo, passamos a ser pacificadores. Não é? Certamente, muitos irmãos aqui comigo nessa manhã, lá no seu velho homem, muitas coisas que você ouve hoje, você aceita, você se cala, não é? Mas no passado não era assim. Na estrada hoje dirigindo, né? Hoje estou com o nome justo, né? É de São Paulo, isso aqui. O menino foi criado conosco, o menino da luz da família, a esposa dele vai ter calor, vai ter calor hoje. E ele falou, pastor, eu gostei do Rio de Janeiro. É uma coisa difícil para você andar aqui, ninguém respeita ninguém. Você não foi na barra, ninguém vai na barra do pessoal. Aqui não está melhorzinho, mas na barra, você nem consegue dirigir nada. Ninguém tem respeito. Eu falo para ele, se eu pudesse, eu vendia meu carro e estava em táxi. E a paciência vai esgotando. Gostei de, não é? Lembrar da palavra do Senhor, bem-aventurados pacificadores. Mas talvez fosse o passado meu, eu não tive nessa questão, mas se eu não fosse, talvez eu não aceitaria certas fechadas que levam na rua, né? Certos tipos de cortes que você leva, né? Sem esperar, desde aqui até se assusta. Não, você olha só, eu estou vendo, eu estou ligado, que você viu o teu carro e o carro do camarada que está ao teu lado, que está atrás, que está na tua frente. Não é assim? O bom motorista é esse, ele dirige o seu e os outros. É isso mesmo? Então, amados, eu me liguei quando o nosso irmão Antônio pregava sobre essa palavra dele, o Sermão do Monte. Lá, há 2 a 3 anos atrás, ele falava sobre a nossa vida. Como devemos ser, né, amado? Estar no seu trabalho, nos seus subalternos, né? Enfim, essa é a vida, a nova vida nossa, uma nova criatura. Né? Hoje somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Logo mais à noite estaremos aqui, amém? Uma assistência nossa e louva a Deus e voltamos ao nosso trabalho e esperamos em breve continuar, né? A melhorar. O povo vai perdendo o medo. Eu acho que o povo está com um pouquinho de medo também. Esse é o problema nosso, né? Não é só velhice, cansaço, é medo também. Mas, irmãos, a nossa igreja, como a Deus falou, está toda preparada, não é todo mundo de máscara aqui dentro. Eu tirei a mim que eu estou falando, eu estava de máscara também. Então, não há nenhum perigo aqui dentro para nós. Nossa igreja é bem ventilada, nós temos ventiladores, tem uma ar-condicionado que eu preciso ligar, ele vai funcionar aqui. Então, sua ventilação não fica despreocupada. Venha cultuar a Deus, tem coragem. Não fique em casa só assistindo a sua live, não. Muito bom. Você vai comendo um cafezinho, relaxando, assistindo o culto, mas o bom mesmo é você estar aqui, ó, presente, colocando isso. Amém? Até logo mais à noite, às 19 horas. 19 horas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais essa manhã. É que viemos a cultuar o nosso Deus. Nosso Deus e grande Pai. Te louvamos por esta manhã deste dia, Senhor. A tua palavra, teu servo nos trouxe a nossa memória, o nosso coração, que assim possamos viver e aprender de ti, Senhor. Pai querido, muito obrigado nesta manhã. E agora, Pai, continua conosco deste dia. Ao mais um culto à noite, traga a tua palavra aos nossos corações, traga a vida, Senhor, para te receber como Senhor e Salvador da sua vida. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.
Segunda Crônicas 7:14. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém? Então, mais uma noite em nome de Jesus.